Olá, pessoa! Seja bem-vinda ao canal Pretinhosidade. Antes de começarmos a leitura, eu gostaria de pedir o seu apoio. Dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Boa leitura, boa reflexão. Quarto capítulo do livro O Pacto da Branquitude. Personalidade autoritária, masculinidade branca e nacionalismo. A mentalidade fascista presente em cidadãos e cidadãs comuns é o principal tema da publicação A Personalidade Autoritária, Estudo sobre o Preconceito, de 1950, elaborada por Adorno e vários psicólogos clínicos e sociais. As ideologias políticas, assunto que tradicionalmente não é tema da psicologia clínica, foram o coração dessa ampla e robusta pesquisa baseada em técnicas clínicas conjugadas com a teoria psicanalítica. Na perspectiva da personalidade autoritária está a convicção de que a visão de mundo de seu próprio grupo é o centro de tudo, e os demais são compreendidos a partir de seu modelo, ou seja, o etnocentrismo. Outra característica é que a personalidade autoritária requer um inimigo, porque precisa sempre projetar para fora, em grupos considerados minoritários e periféricos, a raiva e o ressentimento sociais. A diferença no tratamento a essas comunidades explicita o conceito de nós e eles. O comandante da rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, afirmou que a atuação da polícia na região nobre e na periferia de São Paulo precisa ser diferente tanto na abordagem como na maneira de falar com os moradores. São pessoas diferentes que transitam por lá. A forma dele abordar tem que ser diferente. Se ele, policial, for abordar uma pessoa na periferia, da mesma forma que ele for abordar uma pessoa aqui nos Jardins, região nobre de São Paulo, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Se eu coloco um policial da periferia para falar com a mesma forma, com a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos Jardins, ele pode estar sendo grosseiro com uma pessoa dos Jardins que está ali, andando. Esse tratamento diferenciado aos pobres da periferia e aos nobres dos Jardins deixa as pessoas cegas, incapazes de ver e reconhecer que muitos dos que criam e mantêm as estruturas de corrupção que desestabilizam sociedades inteiras no Brasil e no mundo afora são justamente os nobres, que buscam por bodes expiatórios, em geral moradores das favelas, periferias e negros, que podem ser culpabilizados, destratados e até mortos. Nos últimos anos foi possível acompanhar uma sequência de prisões de políticos da elite carioca, todos envolvidos em esquemas de corrupção. Em menos de 5 anos, foram presos 5 governadores e um prefeito. Um desses ex-governadores se referiu à Rocinha, famosa favela carioca, como fábrica de produzir marginal. Ele está preso há anos, acusado de ter lavado milhões de reais de propina obtida com fornecedores do Estado, mas propõe para a população favelada e negra o aborto como política de prevenção da criminalidade. Em suas palavras, abre aspas, você pega o número de filhos por mãe na Lagoa Rodrigo de Freitas, Tijuca, Meier e Copacabana, é padrão sueco. Agora, pega na Rocinha, é padrão Zâmbia, Gabão. Isso é uma fábrica de produzir marginal. Fecha aspas. Os bairros cariocas que, segundo o ex-governador, têm padrão sueco, não por coincidência, são os de classe média e alta, cujos moradores são majoritariamente brancos, enquanto a Rocinha tem sua população composta na sua maioria de negros e nordestinos, sendo sintomaticamente comparada a países africanos pobres. Evitar que os moradores da Rocinha tenham filhos, conforme o político, é evitar que nasçam bandidos. Nessa fala vemos também o clichê emblemático de parte de nossa elite: Europa civilizada e África não civilizada. Estudiosos em geral do campo jurídico destacam que os crimes de colarinho branco
termo cunhado por Edwin Sutherland em 1940, não implicam força física como a maioria de crimes comuns. Eles são praticados por homens que não são jovens e têm anos de experiência no ambiente onde praticam o crime, além de não serem pobres ou periféricos e apresentarem influência social e, principalmente, poder. Os criminosos de colarinho branco, com frequência políticos e empresários, não são punidos, embora exista legislação e ferramentas para puni-los. E os estudiosos destacam que uma das dificuldades está em enxergar esse perfil de pessoa como o de um criminoso. Além disso, o perfil desses criminosos, em sua imensa maioria masculino e branco, é semelhante ao perfil dos juízes que vão julgá-los. Trata-se de iguais? Para Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, temos uma justiça tipicamente de classe, mansa com os ricos e dura com os pobres, leniente com o colarinho branco e severa com os crimes de bagatela. Meninos da periferia com quantidades relativamente pequenas de drogas são os alvos preferenciais do sistema. Nesse sentido, é importante destacar que o tráfico lidera as tipificações para o encarceramento, pois 54% das pessoas condenadas por esse motivo cumprem penas de até 8 anos, o que demonstra que o aprisionamento tem sido a única política diante de pequenos delitos. E o foco são negros e negras, já que 64% da população prisional é negra. É importante salientar ainda que, entre 2000 e 2014, a população feminina nos presídios aumentou 567,4%, e 2 em cada 3 mulheres presas são negras, 67%. Uma parcela dos intérpretes da lei, sejam eles policiais, promotores, juízes, advogados, legisladores, administradores, defensores públicos e demais profissionais que trabalham na justiça penal, majoritariamente branca, pode, em seu cotidiano de trabalho, reproduzir, disseminar e sustentar um regime racial de produção de verdade, que favorece a criação de provas e a atuação da polícia voltada à ampliação do poder penal e ao encarceramento em massa de indivíduos considerados suspeitos. De outro lado, em 2012, o Conselho Nacional de Justiça identificou 25.799 processos envolvendo o que se costuma chamar de crimes do colarinho branco, em tramitação na justiça brasileira. Porém, apenas 205 réus foram condenados definitivamente. A mesma pesquisa indica que do total de 1.763 denúncias criminais relacionadas à corrupção e lavagem de dinheiro, registraram-se 597 julgamentos definitivos e 96 processos foram arquivados por demora no julgamento, ou seja, prescreveram. É preciso monitorar, exercer o controle social e transformar o contexto institucional que possibilita que uma parcela de profissionais do judiciário proteja seus iguais e fortaleça líderes que pregam a violência sempre contra os considerados não iguais. Essa é uma das grandes características do pacto narcísico. Ampliar a compreensão sobre o contexto de desigualdades raciais no campo de organizações do judiciário e tornar mais plural o perfil dos operadores de direito pode também contribuir para que a justiça racial se torne efetiva. Michel Foucault salientou em sua obra Vigiar e Punir que é desta forma, encarcerando ou assassinando, que se lida com os considerados inimigos do Estado. A noção de biopoder e biopolítica fala de técnicas de hierarquia que vigia e as técnicas da sanção que normaliza. Trata-se de um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Esse conceito, interseccionado às discussões que o filósofo camaronês Achille Mbembe faz sobre a necropolítica, trata do poder não apenas nos contextos de colonização,
mas também que ainda se manifestam com força nos contextos brasileiros, tendo como eixo central as questões raciais contemporâneas. O racismo permite o exercício do biopoder, este velho direito soberano de matar. Na economia do biopoder, a função do racismo é regular a distribuição da morte e tornar possíveis as funções assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é a condição para a aceitabilidade do fazer morrer. Vigilância e punição que podemos observar num fenômeno trágico que ocorreu em novembro de 2020 nas dependências do supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Um cliente negro, João Alberto Freitas, foi vigiado, perseguido e espancado até a morte. Enquanto seu sangue derramava-se sobre o chão branco, durante 5 minutos foi observado e filmado por aproximadamente 15 pessoas, até que estivesse morto. Assassinato similar a outros milhares que ocorrem no Brasil, já que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos, caracterizando o que o movimento negro define como genocídio da população negra. Assassinatos de jovens negros nos enchem de dor e vergonha pelo que revelam sobre nosso Brasil cordial, mas também desencadeiam importantes movimentos coletivos, como ocorreu em 1978, quando o assassinato de Robson Silveira da Luz provocou, em tempos de plena ditadura militar, a criação do Movimento Negro Unificado, cuja resistência é um divisor de águas na luta contra o racismo no país. A imagem de uma masculinidade branca, forte, viril, vencedora, utilizada por presidentes conservadores como Trump, a partir da associação com atletas brancos, é o tema de um interessante artigo de Kyle W. Kuss. Os atletas vencedores seriam o equivalente ao presidente duro e autoritário, que levaria a nação ao sucesso. A branquitude convicta e autoritária permite ao político ser grosseiro, violento, antidemocrático e abertamente racista, homofóbico e machista. Uma atitude que provoca a identificação de muitos apoiadores de lideranças públicas, mais do que suas políticas. Esses líderes, segundo a teoria da personalidade autoritária, são apoiados justamente porque seus seguidores identificam-se com suas ideias e comportamentos e efetivamente representam uma parcela expressiva da população. É através desse discurso que esses políticos conseguem construir, na atualidade, o projeto nacionalista dos homens brancos em diferentes países do mundo, inclusive no Brasil. O trumpismo é um exemplo desse fenômeno e teve como característica o fortalecimento da supremacia branca, do militarismo, o desprezo por leis e instituições, o machismo e o racismo, e o ódio a intelectuais e artistas. É marcado ainda por amor ao chefe autoritário, forte nacionalismo e desprezo aos estrangeiros, aos direitos e à dignidade das pessoas. São lideranças de governo que aplicam a lei contra a democracia. O Estado de Direito não está sendo abolido de fora, mas destruído por dentro, para fazer dele uma arma de guerra contra a população e a serviço dos dominantes. Refletindo sobre o ataque frontal à democracia norte-americana na invasão do Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, em janeiro de 2021, por supremacistas brancos, Manisha Sinha disse em entrevista que essa não foi a primeira tentativa de interromper o processo democrático por terroristas brancos de direita, citando o golpe de Wilmington de 1898 e outros esforços anteriores em todos os estados do Sul. Aliás, em cada um dos estados do Sul dos Estados Unidos, a democracia foi atacada por grupos terroristas brancos de direita, como a Ku Klux Klan, os Cavaleiros da Camélia Branca, a Liga Branca e os Camisas Vermelhas, de Wade Hampton, na Califórnia do Sul. Havia vários deles. Essas manifestações guardam semelhanças com aquelas que vêm ocorrendo no Brasil, como a de maio de 2020, quando manifestantes fizeram um ato
na Praça dos Três Poderes, em Brasília, defendendo medidas antidemocráticas e portando faixas pedindo intervenção militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E já tinham realizado ato em frente ao STF usando máscaras brancas e tochas, a exemplo dos supremacistas brancos dos Estados Unidos. As armas são parte integrante da ideologia e do projeto político desse movimento e são uma indicação de militância que quer desencadear violência nas ruas. No Brasil, uma série de mudanças normativas vem facilitando o acesso às armas, como o aumento do limite de armamento e munição que pessoas com porte permitido podem adquirir, além da obtenção de armas de maior potencial ofensivo, anteriormente de uso restrito das forças de segurança. Acrescente-se a isso o fato de que o Exército revogou portarias que facilitavam o rastreamento de armas e munição. Dessa forma, o registro de armas por civis teve um aumento em 2020 de 91% ante o registrado em 2019, segundo a Polícia Federal. Com relação aos anos anteriores, a alta de 12,6% é o maior registro desde 2009. E é nesse processo que governos determinam quem pode viver e quem deve morrer, agindo de acordo com o que Mbembe chama de necropolítica. Com base no racismo, grupos são escolhidos para morrer a partir de um discurso do Estado que os define como ameaça, justificando seu extermínio para assegurar a ordem e a segurança. Trata-se de um fenômeno político nacionalista e patriótico, fazendo um apelo aos chamados valores tradicionais. É principalmente na extrema-direita, mas não só, que esses posicionamentos sobre ordem, segurança e defesa da pátria atraem setores de segurança, desde as forças armadas e policiais até as milícias e a bancada da bala. Um nacionalismo antidemocrático que tem como base o supremacismo branco e o conservadorismo social e religioso. O sistemático genocídio da população negra vem representando essa política de morte que é, acima de tudo, um ataque à democracia no Brasil, ao Estado democrático de direito e é engendrado no interior das instituições que constituem a sociedade brasileira. Não são as pessoas individualmente que decidem que a violência é a resposta. São as instituições ao nosso redor que estão saturadas de violência, nos ensina Angela Davis. Assim, são nas instituições públicas e privadas que precisamos incidir, debater perspectivas e valores orientadores, fazer diagnósticos e alterar normas, políticas e processos que estruturam as relações de dominação, em particular aquelas relacionadas à branquitude.